Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu peço que se coloquem no nosso texto de hoje, que é o texto de Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 13. E à medida em que os irmãos forem encontrando, por favor, se coloquem em pé. Mais uma vez, Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 13. Oi. Só um momento. Oi. Ok. Do verso 7 diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós. Nos alegramos por isso, porque houve um momento na história onde nós não teríamos essa grande alegria, esse grande privilégio de nos reunirmos em um determinado lugar como esse, lermos como lemos juntos e também termos a Tua palavra diante de nós aberta. Muitos cristãos, eu acredito que em um determinado momento, almejaram muito isso, mas não tiveram. E hoje nós temos esse privilégio. Te pedimos, Pai, que nos ajude a fazer jus a isso, entendendo a Tua palavra e também praticando-a a cada dia. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie em tudo isso, para o louvor de Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Para aqueles que nos visitam hoje, nós estamos fazendo uma exposição do Evangelho, que chamamos o Evangelho segundo Marcos. Nós iniciamos há algum tempo e estamos aqui no capítulo 6, quase no fim do ano. Então a gente já fez algumas ou várias colocações sobre os textos anteriores e geralmente temos dito aos irmãos que alguns versículos ou alguns capítulos, na verdade, não estão isolados, eles fazem parte de um contexto um pouco maior. Inclusive, semana retrasada eu falei sobre isso e quero repetir porque, afinal de contas, esta perícope que nós acabamos de ler tem a ver com os textos anteriores que falamos. Por exemplo, anteriormente eu disse aos irmãos que os relatos deste livro foram agrupados de forma intencional por Marcos. E o objetivo seria que o livro ficasse mais didático, para que as pessoas conseguissem enxergar aquilo que de fato o autor tinha como objetivo. A Bíblia é muito clara, principalmente no que se refere a textos que são essenciais para a vida da igreja. Então, o objetivo dos autores bíblicos é que isso ficasse muito claro. Eles não escreveram textos para que nós pudéssemos ficar nos perguntando qual seria o significado. Em seguida, quando eu fiz essa colocação, ou lembrei, eu falei sobre os agrupamentos do Evangelho de Marcos e principalmente sobre o agrupamento de versículos que iniciaram no capítulo 4, ou agrupamento de um assunto que Marcos fez a começar do capítulo 4.
Aqueles que estão aqui hoje podem depois fazer a leitura a partir do capítulo 4, que vocês vão entender aquilo que eu quero dizer. Não tenho como iniciar de novo. Eu quero apenas lembrá-los, principalmente, do agrupamento que começou no versículo 35 do capítulo 4. Você também tem a oportunidade, se quiser, de ler apenas do versículo 35 para cá. E aí eu quero lembrar de novo o que foi que eu falei sobre esse agrupamento que começou do versículo 35, lá no capítulo 4. São eles: a autoridade de Jesus sobre as forças impetuosas da natureza. Então, você vai ver, do versículo 35 ao versículo 41, nós temos lá registrado, foi o sermão que o Daniel pregou aqui no mês da juventude. O texto fala sobre a autoridade de Jesus sobre as forças impetuosas da natureza. Jesus vai lá e acalma a tempestade. O autor está querendo mostrar que o nosso Senhor, quando veio a esse mundo, tinha autoridade sobre as forças da natureza. Ele também destaca, lá do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 5, a autoridade de Jesus sobre as forças terríveis e tenebrosas dos demônios. Eu já falei sobre isso. O que é que você vai encontrar lá? Jesus Cristo expulsando uma legião de demônios de um homem que nós chamamos o endemoninhado gadareno ou gerazeno. O que é que Marcos estava querendo dizer? Que Jesus, além de ter poder sobre as forças impetuosas da natureza, também tem poder sobre legiões de demônios. Ele tem autoridade sobre os demônios também. Falamos sobre a autoridade de Jesus sobre a doença incurável. Nós temos a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que, para aquele contexto, provavelmente hoje a medicina resolveria esse problema, por conta do desenvolvimento que o homem já tem, mas naquele contexto era uma doença que não tinha cura. A Bíblia vai falar que aquela mulher já tinha procurado muitos especialistas, inclusive tinha perdido todo o seu dinheiro nessa busca por uma cura. E já faziam vários anos e ela estava lá, e de repente procura Jesus, e Jesus cura ela. Então, Marcos estava dizendo para aquelas pessoas que receberam o Evangelho, que Jesus também tinha poder ou autoridade sobre doenças incuráveis. Nós temos também a autoridade de Jesus sobre a morte. Temos lá Jesus Cristo curando uma menina que estava padecendo de uma doença, só que ela chegou a um estágio de morte, e ele vai lá e ressuscita. Marcos está dizendo que Jesus também tinha autoridade sobre a morte, porque quando a doença incurável passou para um estado de morte, Jesus Cristo foi lá e fez com que essa pessoa retornasse da morte. Isso está registrado do versículo 35 ao versículo 43 do capítulo 5. Semana passada, o texto também tinha a ver com esse assunto. O agrupamento, nós continuamos dentro dele. Nós pregamos do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 6. E o que é que nós temos lá? A rejeição da autoridade de Jesus. Muito obrigado, irmão Paulo. A rejeição da autoridade de Jesus. O que é que vimos semana passada? Jesus Cristo retorna depois de um período de mais ou menos 2 anos que ele iniciou o ministério. Ele retorna para a sua cidade, onde ele nasceu, que era a cidade de Nazaré. E ele vai lá na sinagoga. A Bíblia diz que ele, de acordo com o relato de Lucas, vai dizer que Jesus lê o livro do profeta Isaías. Aqui o livro de Marcos já é muito mais, eu diria que o relato é muito menor, muito mais conciso, ele não diz sobre algumas coisas, mas ele fala, deixa muito claro que Jesus vai na sinagoga, e Jesus ensina, e aqueles cidadãos que conheceram Cristo desde criança, não conseguiram aceitar que aquele carpinteiro, filho de Maria, cujos irmãos eles conheciam,
seria o Messias. Então, o que Marcos está dizendo é o seguinte: Jesus tem autoridade sobre todas essas coisas que eu acabei de colocar, mas a sua autoridade foi rejeitada pelos seus próprios conterrâneos. E o texto de hoje? O texto de hoje continua falando sobre a autoridade de Jesus. Todavia, ele fala sobre a sua autoridade em um tom diferente. Você olha para o seu texto, você já deve ter lido esse texto em algum momento da sua vida. Se não entendeu que ele tem a ver com os demais textos que eu acabei de colocar para você, você vai entender agora. O que esse texto fala sobre a autoridade? Primeiro, que quando Jesus chama os seus para perto dele, antes de enviá-los, a Bíblia diz que ele deu autoridade a essas pessoas. Olhem só, Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. A sua autoridade foi rejeitada pelos seus conterrâneos, e aqui Marcos diz que chegou um momento em que ele delegou para as pessoas essa autoridade. Ele delegou para os seus discípulos, para que eles pudessem desenvolver a missão que ele tinha para eles. E aqui nós queremos colocar para os irmãos isso, que Jesus oferece todas as condições necessárias aos que ele envia em missão. E uma das condições que Jesus oferece para os seus, para aqueles que ele escolheu para enviar, é justamente a sua autoridade. Eles são enviados com a autoridade de Jesus. Olhe mais uma vez para o seu texto. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então ele oferece todas as condições. E o próprio texto vai falar de uma forma bem detalhada, que é aquilo que nós iremos colocar depois disso aqui, daquilo que eu coloco aqui sobre essas condições. Ele oferece tudo isso. Além da autoridade, ele vai lá e coloca detalhadamente aquilo que eles precisavam fazer. Mas, em resumo, é isso que o texto vai nos ensinar. Jesus oferece todas as condições necessárias àqueles que ele envia para fazer algo. E que eu preciso pensar, antes de continuar, que aquilo que Jesus Cristo quer que você faça, que às vezes você acha que não tem condições, a Bíblia diz que tem. Porque aqueles que ele envia, ele mesmo oferece as condições para que essas pessoas desenvolvam a missão. Jesus não vai enviar ninguém para fazer alguma coisa sem as condições necessárias, sem as condições devidas. O primeiro destaque que quero fazer sobre esse texto é que a missão... Desculpem, está errado aí. Davi, corrige para mim. A missão da igreja de Cristo é clara e detalhada. É isso que nós íamos colocar, e eu acabei fazendo uma mudança de última hora e esqueci de mudar. Tá? Então, ele vai já colocar para vocês, o que o texto diz? Jesus os enviou de 2 em 2. Esse é um ponto de partida que colocamos aqui. Obrigado, Davi. Jesus os enviou de 2 em 2. O texto vai colocar isso, e de alguma forma o texto quer nos dizer algo sobre aquilo que está sendo colocado para aquelas pessoas inicialmente. O que nós temos aqui? O processo de aprendizado havia começado há algum tempo. No início do ministério de Jesus, a gente já viu que ele chama algumas pessoas. E nós, inclusive, já citamos detalhadamente quem foram essas pessoas. Fizemos vários sermões aqui sobre o perfil de cada apóstolo que Jesus chamou. Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos pessoas sendo vocacionadas e essas pessoas aprendendo com Jesus diariamente. Mas agora chegou um momento diferente. Eles precisam fazer algo sem Jesus estar por perto. Isso fazia parte do processo de aprendizagem da vocação desses homens. Jesus estava perto de findar o seu ministério. Se aqui nós temos de fato 2 anos do início do ministério, faltava 1 ano
e tinha uma grande missão para aqueles discípulos de Cristo. Ele mesmo disse que eles fariam obras maiores do que ele fez. Eles chegariam em lugares que Jesus não chegou. E para isso eles precisavam ser bem preparados. E aí ele envia esses homens como parte do processo de aprendizagem. Talvez Jesus tenha enviado de 2 em 2 por causa do que estava escrito na lei mosaica. O que nós temos? O texto diz aí: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então, é muito provável que Jesus envia de 2 em 2 por causa disso, por causa do que dizia a própria lei. Afinal de contas, ele estava enviando essas pessoas para dizer aquelas vilas ou aquelas cidades que esses homens deveriam se arrepender de seus pecados. E se eles se arrependessem, teria 2 testemunhas diante de Deus para dizer: o dia que eles ouviram, eles se arrependeram, e nós somos testemunhas disso. Assim como, se esses cidadãos não se arrependessem de seus pecados, no dia do juízo, teriam 2 testemunhas para dizer: o Senhor nos enviou, eles ouviram, mas não receberam. Então, é muito provável que seja essa a ideia de Jesus enviar de 2 em 2. Outro texto de Deuteronômio também fala sobre isso. Ele diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Esse é um princípio, um padrão, que inclusive é repetido lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, quando fala sobre o ministro da igreja. Paulo vai dizer que uma acusação levantada contra o ministro da igreja não deveria ser aceita se não fosse pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E parece que é isso que Jesus está querendo nos informar aqui. Esses homens foram enviados de 2 em 2 para servirem de testemunha de que Deus avisou que eles deveriam se arrepender de seus pecados. E se arrependessem, seriam absolvidos. Se não, receberiam a condenação e teria as 2 testemunhas de que eles não se arrependeram. Se estivermos corretos nessa compreensão, era essa a ideia que temos aqui. Outro destaque que vamos fazer e que percebemos nesse texto é que Jesus lhes deu a sua autoridade. Por quê? Além da rejeição do próprio homem, quem foi enviado em missão lida com a oposição de Satanás. Isso o texto vai deixar muito claro. Jesus sabia que Satanás tentaria se opor, ou o quanto Satanás tentaria se opor à missão dos seus discípulos, e é por isso que ele reveste esses homens de sua autoridade. A pergunta que faço aqui para os irmãos é: vocês já imaginaram se Jesus tivesse enviado aqueles homens sem a autoridade dele? O que teria acontecido? A própria Bíblia responde. Lá em Atos, nós temos uma história muito interessante, em Atos capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 16, nós temos essa história aqui. O texto diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. A parte que ficou 3 pontinhos aqui no texto, fala sobre um pai. Quem era o pai desses rapazes?
Eles eram filhos de um sacerdote, de um homem que, pelo contexto judaico, tinha a autoridade de Deus, era o representante de Deus, inclusive era a conexão de Deus com os israelitas. E aí esses jovens, que seriam sacerdotes também, quando chegasse o momento, o sacerdócio era e é hereditário, no contexto israelita, vão lá e tentam fazer um exorcismo. E aí a Bíblia diz que eles não conseguem fazer porque eles não tinham autoridade de Jesus. Não foi, eles não conheciam Jesus. Não foi Jesus que os enviou naquela missão. Então eles levaram uma surra da pessoa que estava endemoninhada. Em outras palavras, eles levaram uma surra do demônio. A pergunta que fiz: o que teria acontecido se os discípulos de Jesus não tivessem ido naquela missão com a autoridade do Senhor? Esse texto vai nos mostrar. Jesus lhes disse o que não levar na missão. É clara e detalhada. Quem foi vocacionado, treinado e enviado por Cristo, precisa confiar que Ele suprirá as suas necessidades enquanto estiver em missão. Precisa disso. Esta é a grande lição destes versos que descrevem o que os discípulos não deveriam levar em viagem. Qualquer comentarista bíblico vai dizer para você isso. Eles estavam em treinamento. O treinamento agora é prático. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam confiar naquele que os está enviando. Precisam confiar em mim. Precisam confiar que eu suprirei as necessidades de vocês, porque sou eu que os enviei nessa missão. A Bíblia fala sobre vários detalhes, fala sobre as túnicas, sandálias, bordão, mas tudo isso tem um único objetivo, que eles deveriam confiar que Jesus supriria as suas necessidades. Além de outras coisas, que eles também não fossem reconhecidos ou vistos pela população local onde eles iriam chegar como pessoas que quisessem ou fossem movidos pelo dinheiro. O missionário, ou aquele que está sendo enviado por Cristo, precisa entender ou confiar que Jesus Cristo suprirá as suas necessidades. E aqui eu quero dizer para os irmãos que você nunca aprenderá o suficiente sobre fé enquanto desfrutar de condições favoráveis. É impossível que você aprenda o suficiente sobre fé enquanto todas as condições estiverem favoráveis a você. A Bíblia pede o tempo todo, inclusive a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você, mais uma vez eu quero lembrar, você vai ler Hebreus capítulo 11, o que temos lá? Nós temos algo que aprendemos desde cedo como cristãos, a galeria dos heróis da fé. Todos aqueles homens só estão lá porque a fé comum deles foi provada. Eles passaram de um nível de fé, daquela que as condições são favoráveis, para aquela que as condições são totalmente desfavoráveis. E é por isso que eles estão lá. É justamente esse tipo de fé que o Senhor quer dos seus discípulos. Aquela fé que confia em Deus de uma forma tão profunda, mesmo em um momento em que as condições são totalmente contrárias. Vocês sabem de uma coisa? Muitos de nós viveremos a vida toda aqui nesta terra e nunca desfrutaremos desse tipo de fé. Nunca desfrutaremos desse tipo de fé. E alguns de nós tentaremos nos convencer
que a fé que nós temos é aquela que não tenta o Senhor. Muitos de nós tentaremos dizer para nós mesmos o seguinte: eu tenho fé no Senhor, mas eu não posso tentar o Senhor meu Deus. Tem gente que se baseia nesse versículo para fundamentar uma fé mesquinha. Uma fé mesquinha. E com isso a vida vai passar. Com isso a vida vai passar. E no final, a pessoa não teve uma fé genuína em Cristo. Existem muitas pessoas que acreditam ou têm fé em Deus, mas apenas enquanto as condições estão favoráveis. Quando ela foge, eles não vão para frente e dizem: eu não posso tentar o Senhor meu Deus, porque foi isso que Jesus Cristo disse. Mas quando você vai olhar para o texto lá, o que Satanás está dizendo? Olha, te joga daqui. Te joga daqui. Faz aí uma pirotecnia. É por causa disso que Jesus Cristo diz: eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Quando você decidiu sair de sua casa para vir aqui, em meio a uma pandemia, você não estava tentando o Senhor teu Deus. Tentar o Senhor teu Deus é se você fosse fazer um exibicionismo de fé, que é isso que Satanás está dizendo, e é nesse contexto que Jesus Cristo está dizendo, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem nada a ver com o que muita gente tem usado como desculpa para não ter uma fé genuína. Eu queria que todas as vezes que você pensar em usar o versículo que Jesus Cristo citou na tentação em Mateus capítulo 4, você pensasse sobre isso. O que Satanás pediu lá e o que Jesus respondeu Satanás disse: te joga daqui abaixo. Foi isso. Que não tem nada a ver com eu vou para a igreja de máscara. Ou eu vou ficar em casa e não vou lá porque eu vou tentar o Senhor meu Deus. Ele diz isso. Que falta de conhecimento bíblico que muitas pessoas têm utilizado. E eu acho que o diabo dá gargalhadas quando a gente usa versículos bíblicos para poder fundamentar aquilo que nós não temos. Eu acho que eu até passei. O que o texto diz, aí depois, você vai olhar para o seu texto, o texto vai dizer que aqueles homens deveriam ficar em uma casa, enquanto eles estivessem em missão. Mas também diz que os discípulos em si precisavam de uma espécie de organização nesse processo. O que nós temos aqui, do versículo 10 em diante, diz assim: e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. O versículo 11 diz: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Eu acho que faz uns 10 anos que eu li o livro do doutor Thomas Wade Akins. Provavelmente você já ouviu falar desse livro, O Evangelismo Pioneiro. É um livro muito antigo, muito antigo. Ele comenta essa missão dos 12. E o que ele sugere lá? Que quando Jesus Cristo diz que os seus discípulos deveriam ficar em um determinado local até finalizar a missão, a ideia é que eles deveriam procurar o chefe da vila, que hoje seria o líder comunitário de um determinado local no interior. Era a partir dali que ele sugere que a missão deveria acontecer.
notem só, Jesus Cristo diz que os seus discípulos deveriam ter uma fé genuína de que ele supriria as necessidades. Os apóstolos deveriam ficar hospedados, provavelmente a sugestão desse teólogo é que seja na casa do chefe da vila. E era a partir desse ponto estratégico que a missão deveria ser desenvolvida. Temos aqui um princípio de liderança que envolve organização. O que temos então? Os discípulos precisavam de fé para cumprir a missão, mas isso não implicava que deveriam ser desorganizados. Às vezes hoje, a gente olha para algumas pessoas que dizem que têm fé, mas percebemos uma completa desorganização naquilo que estão fazendo para Cristo em nome da fé. E não é bem assim. Inclusive o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que Deus não é de confusão, é um Deus de paz. Ele é um Deus de organização. Em seguida, Marcos vai dizer que se aqueles homens chegassem nesse lugar, ele está dizendo agora o que eles deveriam fazer nessa missão. Se eles chegassem nesse lugar e eles não fossem recebidos, eles deveriam bater as sandálias dos pés para tirar a terra contra aquelas pessoas. Isso era um costume comum, os judeus sabiam do que se tratava. Os próprios discípulos que estão sendo enviados sabiam muito bem o significado daquilo. O que significava? Quando um judeu, naquela época, visitava um território chamado território gentil, de não-judeus, quando ele retornava para o território de Israel, ele limpava as sandálias. Ele batia a terra dos seus pés para não levar impurezas para Israel. Imagine só, o judeu sai de Jerusalém e vai visitar Roma. Ou vamos colocar mais perto, a cidade de Éfeso, que está em uma proximidade maior. Ele vai na sua viagem, passa lá, ele faz os negócios que precisa fazer, e na volta, temos aqui a divisão. Daqui para ali, ou dessa mesa para lá, é o território de Israel. É como se tivesse um tapete ali, que ele fosse bater tudo, para não trazer impureza do território, que não era o território de Israel. É a isso que Jesus está se referindo. É a esse costume que Jesus Cristo se refere. Ele faz uma analogia aqui com esse costume. Ele estabeleceu que um judeu que rejeitava os seus discípulos em missão era tão repugnante quanto os próprios gentios que viviam distantes das leis de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Isso com certeza iria causar um enorme espanto naqueles judeus que ouviriam o evangelho através da boca daqueles apóstolos. Jesus estava dizendo com isso que aquele que rejeita o evangelho é igual a um gentio, é igual a uma pessoa que não quer saber de Deus, que vive de acordo com as leis ou as suas próprias leis. E é repugnante diante dos olhos de Deus. Com isso nós podemos entender que há um risco enorme para alguém que rejeita o evangelho. Há um risco enorme. É claro que Jesus Cristo não está dizendo que nós vamos ter que bater as sandálias todas as vezes que a gente for evangelizar. O princípio aqui é esse, há um risco enorme. É repugnante para Deus quando você ouve o evangelho e decide rejeitar. Você está rejeitando o Salvador do mundo. O segundo destaque que fazemos é que a missão central da Igreja de Jesus é que o mundo arrependa-se de seus pecados. Isso está muito claro no texto, a gente não tem nem como inventar uma frase bonita. O que é que temos? Eles deram o recado que Jesus enviou, isso está muito claro,
não há menção no texto aí que Jesus mandou os seus discípulos anunciarem o arrependimento nas vilas. Não há nenhum indício aí, não há uma clareza do texto dizendo Jesus Cristo mandou que eles dissessem que aquelas pessoas se arrependeram. No entanto, o que temos na Bíblia é o seguinte: a mensagem de arrependimento fazia parte do ministério de João Batista e do próprio Jesus. Isso já está muito claro dentro do próprio livro, que para entendermos esta parte, precisamos começar lá do início. E lá no capítulo 1 nós já temos a clareza do que seria a mensagem de Jesus e de seus discípulos, que era a mensagem de arrependimento. Provavelmente Jesus Cristo disse para eles, depois de dizer o que eles teriam que fazer de forma detalhada, o que levar, o que não levar, Jesus disse para eles que eles deveriam anunciar o arrependimento. Eles mesmos já tinham visto Jesus falar sobre isso, em todos os lugares que ele foi. Isso é tão claro que é essa mensagem dos apóstolos, até mesmo depois do período que Jesus Cristo ascende aos céus. O que temos aí? Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. O conteúdo em si do recado era a mensagem de arrependimento. O arrependimento era isso. E colocamos isso aqui, que eu acho que é muito interessante. Muito interessante. Jesus não veio ao mundo exibir o seu poder, mas exigir que o mundo se arrependa de seus pecados. Isso está muito claro. Em vários momentos, durante o ministério de Jesus, temos pessoas gostando daquilo que ele faz, por exemplo, das curas que ele realiza, dos demônios. Em algum momento as pessoas gostam disso. Mas quando Jesus fala sobre o arrependimento, é algo que parece que não encaixa para os judeus. Os judeus não esperavam um Messias que viesse pedir que eles se arrependessem de seus pecados. Eles esperavam um Messias, nós já citamos aqui, e aprendemos desde cedo, um Messias político, o Messias que de alguma forma viria exibir o seu poder, porque ele destronaria os romanos e assumiria o controle. Mas quando a gente olha para o que está muito claro nas Escrituras, é que Jesus não veio exibir o seu poder, mas exigir que o mundo se arrependa de seus pecados. Essa é a mensagem de Jesus. Foi essa a mensagem dos apóstolos que foram enviados, e essa deve ser a mensagem que nós devemos dizer a esse mundo, anunciar a esse mundo. E aí a palavra metanoia aparece. E com isso a gente vai perceber que arrependimento, esse arrependimento que os discípulos ou apóstolos de Jesus dizem para aquelas pessoas, ou anunciam para aquelas pessoas, exige mudança de comportamento, mudança de mente e mudança de atitudes. Quando eu ouço a mensagem do Evangelho, e quando o Evangelho diz que eu devo me arrepender, não é apenas um conselho, é uma exigência para que eu possa fazer parte do reino de Cristo. E nessa exigência está aí o fundamento, que é muito básico, é que eu mude o meu comportamento, que eu mude a forma que eu tenho de ver o mundo, os meus conceitos, que são todos deturpados pelo pecado, tudo aquilo que eu sou foi contaminado pelo pecado. Então isso precisa mudar. As minhas atitudes precisam mudar. O arrependimento exige isso. Isso é muito interessante, porque os judeus criam ser merecedores, eles criam que eram merecedores de fazerem parte do reino do Messias, porque eles eram descendentes de Abraão.
Eles pensavam que quando o Messias viesse, eles estariam ali com o Messias para governar o mundo. Era a partir dali que o Messias governaria o mundo, e eles teriam esse privilégio, porque afinal de contas, eles eram descendentes de Abraão. Todavia, Jesus estabelece que a condição para fazer parte desse reino não é ser descendente de Abraão. É que o mundo se arrependa de seus pecados. É isso que Jesus Cristo manda dizer. É interessante que hoje os homens acreditam que são merecedores da vida eterna. Algumas pessoas que você já conversou com certeza já disseram algo do tipo. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, o Evangelho exige que todos aqueles que almejam ter uma vida eterna, além desta, arrependam-se de seus pecados o quanto antes. Algumas pessoas que dizem que esperam ser salvas, acreditam nisso porque são filhas de Deus. Eles dizem, todos nós somos filhos de Deus. Então, a base que faz com que eles acreditem nessa vida é justamente essa, de que todos são filhos de Deus. Lá no primeiro século, é que os que acreditavam nisso, é que achavam que mereciam isso porque eram filhos de Abraão. Hoje as pessoas dizem, eu acredito nisso porque todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. Ela continua exigindo que todos se arrependam de seus pecados. Sejam eles descendentes de Abraão, sejam eles criaturas de Deus. O que esses discípulos fizeram nessa missão? Eles usaram a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. O texto vai dizer que eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Aqui que o negócio pega. Eu acho que muita gente, quando ouviu a leitura do texto, ficou pensando assim, poxa vida, hoje é que eu vou saber sobre o que significa isso. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente não medita sobre tudo aquilo que foi dito. Por exemplo, sobre a fé que os discípulos deveriam ter nessa missão, em não levar nada, em confiar que Cristo supriria. Aí a gente chega aqui, poxa vida, eu queria saber o que significava. Afinal de contas, tem algumas igrejas aí que ungem com óleo. E a Bíblia está dizendo aqui. Eu espero que você não tenha pensado sobre isso. Se pensou, a gente vai tentar desenrolar esse negócio aqui. Primeiro, a autoridade que Jesus outorgou aos seus discípulos fez com que eles dominassem os demônios. Os demônios foram subjugados pelos discípulos de Cristo. Então isso está muito claro nesse texto. Esse é um ponto fundamental. Eu também acredito que é muito certo que os discípulos lembraram da autoridade que Jesus lhes deu o tempo todo nessa missão, e principalmente quando eles estavam subjugando os demônios. Eles lembraram de Cristo. E aí aqui vem esse negócio. Ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A unção com óleo era muito comum no contexto judaico. Por exemplo, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê lá que no próprio culto que era realizado ao Senhor, havia esse costume de ungir alguém com óleo. Havia alguns preparos com algumas essências oleosas, como parte do momento de culto. Então, nós ainda estamos vivendo aqui num período onde isso é constante, isso ainda é comum na vida dos discípulos, para entendermos aquilo que está sendo tratado aqui no texto. Outra coisa, naquele contexto do Antigo Testamento, e principalmente no período em que Jesus está vivendo, havia também um uso medicinal disso. Além do ritualístico, havia um costume medicinal. E aqui é o que eu quero colocar para vocês. Por exemplo, William Berkeley fala sobre isso aqui, sobre esse médico. Ele diz assim, no mundo antigo, o azeite era considerado uma panaceia, uma cura para todos os males. Galeno, o grande médico grego, disse,
o azeite é melhor do que todos os instrumentos para curar os corpos doentes. Então, uma coisa, primeiro, de um lado nós temos o azeite sendo utilizado nos rituais judaicos. Isso era comum, o Antigo Testamento fala sobre isso. Os discípulos praticavam isso. Por outro lado, nós temos o próprio azeite, ou essências de azeite sendo utilizadas para curar alguma coisa. E aqui me lembro, por exemplo, do poder que tem o azeite de coco babaçu. Tem um poder muito grande para curar pereba de cabeça de criança. É pereba mesmo, aquela que deixa no futuro aquele buraco sem cabelo. Os pais maranhenses, principalmente aqueles que vivem no interior, utilizam muito o azeite de coco babaçu para passar na cabeça da criança. O meu pai, inclusive, foi curado disso. Em um determinado momento, quando era criança, a cabeça cheia de feridas. O próprio azeite de coco, aquele que você compra a 20, 30 reais, um potinho, coco normal, aí, também tem poder de cura. De vez em quando eu estou num período de ansiedade tremenda, meu rosto fica cheio de feridas, coça, e aí a gente vai lá e passa, e de repente com 3 dias, some. Então, precisamos levar em consideração. De um lado, nós temos o uso ritualístico, e do outro lado, nós temos o uso medicinal, que até hoje pode ser utilizado. Então, temos essa citação. Não nos parece que seja a intenção do autor falar no sentido medicinal, uma vez que o texto deixa muito claro que essa cura era milagrosa. O poder estava na autoridade que os discípulos receberam do próprio Senhor, e não no óleo. Parece, ou nos parece, que a intenção seja outra, a mistura seja ritualística. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando o indivíduo era escolhido para uma obra específica, o que acontecia? O profeta jogava óleo na cabeça dele. Nós temos 2 exemplos. Por exemplo, você vai encontrar isso no livro de Samuel, o momento em que Saul é escolhido como rei, ele é ungido com óleo. No momento em que Davi também é escolhido como rei, ele é ungido com óleo pelo profeta Samuel. O que isso significava? O óleo significava que a partir daquele momento, Deus passava a habitar na vida daquele indivíduo, de uma forma diferente, de uma forma poderosa. E esses indivíduos tinham poderes especiais para poder realizar a obra que eles precisavam realizar. Se você for ler a história de Saul, você vai perceber que logo depois da unção com óleo, o Espírito do Senhor se apossa dele e dá uma coragem muito grande, diferente do homem que era Saul, que ele mesmo diz, inclusive em alguns momentos aparenta ser um homem totalmente retraído, apesar da sua beleza, apesar do seu tamanho. Nós temos o próprio Davi destruindo um gigante depois da unção do Espírito do Senhor, a unção com óleo. Então, no Antigo Testamento era muito comum a unção de reis, de sacerdotes, porque foram escolhidos para uma determinada obra. E essa unção com óleo simbolizava o Espírito do Senhor. Que hoje nós não precisamos mais dessa unção, porque o sinal de que nós fomos ungidos com esse óleo do Espírito, ou com o próprio Espírito, agora é quando nos arrependemos dos nossos pecados. Então, há provavelmente essa ideia do ritual, até mesmo juntado com a ideia medicinal. Essas pessoas estão sendo curadas porque o Espírito está agindo através da autoridade que Jesus deu a esses. E ao chegar nessa pessoa, o Espírito cura. E o óleo só tem esse símbolo. Tanto é que nós não temos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo repetindo esse tipo de ritual. A Bíblia aqui cita esse fato,
mas logo depois nós não temos os apóstolos, nós não temos o próprio Jesus curando alguém e fazendo esse tipo de unção. Nós temos apenas uma única citação bíblica depois, que é no livro, a carta do meio-irmão de Jesus, chamado Tiago, falando sobre a oração e unção com óleo, mas também dizendo que o que cura é a oração de fé. Aqueles que utilizam óleo para passar na cabeça das pessoas, inclusive para vender, para ganhar dinheiro, às vezes tentam utilizar esse texto aqui como base, mas ele não oferece fundamento. Quando você olha para os rituais do Antigo Testamento, o óleo simboliza a unção do Espírito, que hoje você não precisa do óleo porque você tem o próprio Espírito quando você se arrepende de seus pecados. Não tem base, as pessoas não têm base para isso. Na era do Antigo Testamento, eu quero repetir mais uma vez aqui, o Espírito não habitava em todas as pessoas, habitava só em quem recebia uma missão especial. No entanto, na era da graça, todos igualmente são habitados pelo Espírito e todos têm uma missão especial. E o sinal disso, Paulo vai dizer que é no momento em que nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando nós cremos, nós fomos selados. O óleo simbolizava aquilo que hoje é real para nós. Se nós temos aquilo que é real, nós não precisamos mais utilizar aquilo que é apenas um símbolo. Eu quero encerrar com algumas considerações sobre esse texto que eu acho que são essenciais para concluirmos. A primeira é esta, eu quero pedir para o Davi que vá passando depois, tá bom, Davi? Obrigado. A primeira é esta daqui, esta passagem trata da igreja embrionária. Isso é muito importante que, ao olharmos para o texto, possamos perceber essa ideia. Igreja embrionária por quê? Esses apóstolos estão em treinamento. Ainda não aconteceu Atos 2, Jesus Cristo ainda não morreu, provavelmente ele vai ser crucificado daqui a 1 ano, ou daquele momento a 1 ano. Eles ainda estão em treinamentos, a igreja aqui é embrionária. O próprio texto não é um texto doutrinário, para que possamos fundamentar algumas doutrinas que eu digo, que não tenham bases em outros textos bíblicos. Isso é importante. Esses mandamentos são direcionados diretamente aos apóstolos, e não a nós. Lembram que quando eu falei aqui para aqueles que fizeram discipulado comigo, e quando falei sobre algumas coisas aqui para os irmãos de forma mais aberta, eu disse que na Bíblia, a Bíblia tem a palavra de Deus de aplicação pessoal, Deus dando uma ordem para uma determinada pessoa, se aplica muito bem aqui. Por isso nós concluímos que algumas instruções aí foram únicas, foram direcionadas apenas a esses apóstolos. Porém, temos isso aqui, existem princípios eternos que devem ser observados por nós. O texto não ficou apenas para eles, porque existem princípios eternos, princípios que inclusive outros textos repetem de uma forma muito clara. Precisamos apenas ver ou fazer essa distinção. Um desses princípios é este aqui: Jesus continua vocacionando, preparando e enviando discípulos em missão. Jesus enviou pessoas ali, e em outros momentos ele enviou pessoas. A Bíblia vai falar sobre o envio. A igreja, quando se junta, entende que precisa pregar o Evangelho, que Jesus está impulsionando ela a fazer isso. Então esse é um princípio que está muito claro nesse texto, porque outros textos também fundamentam essa ideia. Outro princípio que nós temos nesse texto, junto ainda com esse terceiro que colocamos aqui, é que Jesus continua vocacionando, mais uma vez, preparando e enviando discípulos e revestidos de sua autoridade. Ele continua fazendo isso, porque é impossível fazer a obra de Cristo se nós não tivermos a autoridade dele para fazermos. Nós iremos levar a surra do demônio, como os filhos do sacerdote, que citamos aí para vocês. O quarto, os seus enviados continuam sendo revestidos de sua autoridade e devem desenvolver a missão em sua dependência, que é o acréscimo.
A todo momento a gente vai perceber que aqueles que foram enviados por Cristo depois precisam entender, inclusive no próprio apóstolo Paulo, essa compreensão de que ele deveria depender do Senhor, depender daquele que o enviou nessa missão. Então, esse é outro princípio que o texto nos mostra e que vai mostrar depois. Mas, os detalhes que você deve levar apenas uma roupa, isso aí era para eles. Eles estavam em uma missão especial. Eles eram os 12 apóstolos. Apóstolos não existem mais. Comentaristas vão dizer que, inclusive, a parte da túnica, ou as duas túnicas, seria a parte de baixo. O que indicaria ainda mais um sinal de dependência. Eles não deveriam levar dinheiro, era costumeiro levar dinheiro, carregar dinheiro no cinto. Eles não deveriam levar a bolsa com dinheiro. Essa era uma missão deles. Esse texto aqui é extremamente pessoal. Mas há um princípio para nós, que na missão que o Senhor nos enviou, para que ela possa ser desenvolvida, nós precisamos depender dEle. Depender dEle. Por mais que eu faça hoje alguma coisa para Deus e tenha dinheiro, vai chegar um momento em que esse dinheiro vai acabar. E eu preciso já ter uma fé hoje de que o dia que vai acabar o Senhor vai suprir. O princípio máximo é esse, de que eu preciso fazer na dependência dEle. A mensagem central da igreja de Jesus continua sendo a mesma. Esse texto também serve como base, apesar dele ser um texto bem particular para os apóstolos. Nós temos outros textos falando sobre isso. Por exemplo, no próprio Atos 2, depois que Pedro termina de pregar o seu glorioso sermão, as pessoas perguntam: o que faremos então? O que faremos, irmãos? O que Pedro diz? Arrependam-se de seus pecados. Então, esse é um princípio que está aqui, que é repetido no Novo Testamento, e nós precisamos olhar ou enxergar para a Bíblia e entender que é um princípio que perpassa esse texto, vai além disso aqui. Mas a unção com óleo, nós não temos ela sendo repetida, e a única vez que ela é repetida, aonde é? É justamente pelo pastor da igreja de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Sempre existiu na história do povo de Deus, pensamentos diferentes quanto à questão das questões práticas da igreja. Por exemplo, no primeiro século, existiam duas igrejas muito importantes, que pensavam diferente. A igreja pastoreada por Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor, pastoreava a igreja de Jerusalém. E nós temos a igreja de Antioquia da Síria. Eram duas igrejas diferentes. A igreja de Jerusalém era uma igreja basicamente composta de judeus, que continuavam, por exemplo, circuncidados, continuavam seguindo alguns padrões mais alinhados com o Antigo Testamento. Dizem por aí que a carta que Tiago escreveu é a primeira carta de todas as cartas que foram escritas do Novo Testamento. É muito provável que seja. Ela tem alguns princípios que estão mais alinhados a algumas questões práticas do contexto judaico. E nós precisamos compreender para que possamos entender aquilo que está sendo dito. É apenas esta carta que é escrita por um pastor de uma igreja tipicamente judaica. A outra igreja era a igreja de Antioquia da Síria, que era uma igreja missionária, uma igreja que entendia que o mundo deveria ser alcançado para Cristo, independente se esse mundo fosse composto por judeus ou por gregos. E aí você vai ver no livro de Atos, essa igreja tem líderes, dentre eles, nós temos o apóstolo Paulo e Barnabé, que depois o Senhor separa para esse ministério de pregação aos gentios. Essa igreja é uma igreja muito mais aberta.
Ela não exige das pessoas algumas práticas judaicas, mas a igreja de Jerusalém exigia. E quando nós formos ler aquilo que Tiago escreveu, nós precisamos entender o contexto em que ele escreve. Mas apesar disso, nós não estamos dizendo que Tiago se limitou no tempo e que aquilo que ele escreveu não tem poder para nós. Não é isso. Porque o próprio Tiago, quando diz que o óleo deveria ser usado, ele vai dizer lá embaixo, logo depois, que era a oração que tinha poder para curar. Era a oração do justo que tinha poder para curar as pessoas. Então, de alguma forma, mesmo que ele diga isso, esse texto dele está alinhado com este. Quem está curando de fato é Jesus, não é o óleo. Baixa sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a tua palavra está diante de nós. Como tenho dito, repito, exposta por um pecador, de forma imperfeita, porque sou pecador, de forma imperfeita, porque não sou 100% em oratória, de forma imperfeita, porque não sou 100% no próprio português. Mas, Senhor, de forma perfeita, porque é a tua palavra. E mesmo que um imperfeito exponha ela, como ela é perfeita, sempre vai fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça. Por isso eu te peço que essa palavra confronte-nos e que ao confrontar-nos, ao nos humilhar diante de Ti, que ela possa nos dar vida. Vida no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a sairmos daqui pensando que aquela pessoa que Tu colocaste diante de nós, aquela que o Santo Espírito tem dito que nós devemos pregar a ela, o Senhor nos deu as condições necessárias para fazermos isso. Se não estamos fazendo, estamos em rebelião contra o Senhor. Eu me lembro muito bem, eu me lembrava ainda há pouco, quando estava ali sentado, que quando seminarista, quando abracei determinadas doutrinas, por alguns momentos imaginei que fazer discípulos de uma teologia era mais importante do que pregar o próprio Evangelho. Eu tenho visto que muitas pessoas têm feito isso, em todos os âmbitos de suas vidas. Tem muita gente que fala sobre muita coisa durante a semana, sobre ponto de vista teológico, tentam convencer outras pessoas, sobre o seu ponto de vista político, sobre o seu ponto de vista filosófico, histórico, ou qualquer outro tipo de coisa, e esquecem que a mensagem de tua igreja é só uma. O que nós devemos fazer é pregar o arrependimento, para que as pessoas se convertam de seus maus caminhos. Essa é a mensagem da igreja de Cristo. Não nos deixe esquecer disso, ou nos enveredar por outros lugares, e esquecer que nós temos uma missão neste mundo, e o Senhor sempre continuará nos impulsionando a fazermos ela, ou cumprirmos, que é pregar o arrependimento para as pessoas. Essa foi a mensagem simples dos apóstolos, e essa deve ser a nossa. Eu te peço que o dia que esquecermos, ou o momento que esquecermos, o Senhor nos faça lembrar, que esse mundo precisa ouvir, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome dele, que eu te peço e te agradeço, tudo aquilo que eu me dirigi ao Senhor neste momento. Amém.